Uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal deu hoje mais um exemplo do tamanho do estrago que a corrupção fez na saúde pública do Rio de Janeiro. No controle desse esquema, mais uma vez, está a organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral. Só em bens dos envolvidos, a Justiça mandou bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais. No fim da tarde, os presos chegaram numa van à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã, 180 policiais federais foram às ruas em 4 estados e no Distrito Federal para cumprir 22 mandados de prisão temporária e preventiva e 43 mandados de busca e apreensão. As denúncias do Ministério Público Federal foram baseadas em delações e um acordo de leniência firmado com uma das empresas investigadas. A Operação Ressonância é um desdobramento da Operação Fatura Exposta, iniciada em abril do ano passado para investigar fraudes em licitações na Secretaria de Saúde do Estado do Rio e no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Segundo as investigações, o esquema era comandado pelo empresário Miguel Skin, que atua há décadas como importador e fornecedor de equipamentos médicos, pelo sócio dele, Gustavo Estelita, e pelo ex-secretário de Saúde e ex-diretor do Instituto de Ortopedia, Sérgio Cortes. Todos comandados por Sérgio Cabral, na época em que era governador do Rio. Tanto Skin quanto Cortes chegaram a ser presos no ano passado na Operação Fatura Exposta, mas acabaram soltos por habeas corpus concedidos pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Skin foi detido hoje cedo na mansão onde mora, na zona sul do Rio. Também foram presos o sócio dele, Estelita, e o atual diretor do INTO, André Loiello. Sérgio Cortes, intimado a depor, não foi encontrado onde mora. Ele cumpre medida restritiva e é obrigado a passar as noites em casa. A defesa dele disse que ele saiu perto das 6 da manhã para acompanhar a filha no hospital. De acordo com o Ministério Público Federal, Miguel Skin operava o que foi batizado de Clube do Pregão Internacional, um cartel de 37 empresas de fachada e fornecedores de multinacionais que manipulavam licitações para a compra de equipamentos médicos e próteses. Médicos do Instituto de Ortopedia também são investigados. Havia um excesso de equipamentos adquiridos que não eram utilizados. A CGU chegou a constatar que foram adquiridas mais mesas cirúrgicas do que salas de cirurgia que existem no INTO. E cada mesa cirúrgica dessa precisa de um kit super complexo de instrumental que também tem um valor altíssimo. As quantias superfaturadas eram disfarçadas na forma de impostos inexistentes. Com isso, segundo as investigações, até 300 milhões de reais teriam sido desviados. Nas palavras do Ministério Público Federal, o empresário Miguel Skin é o grande corruptor da área da saúde no Rio de Janeiro. A empresa dele manteve contratos fraudulentos no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais apenas com um hospital, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. De acordo com o Ministério Público Federal, ainda é difícil estimar os prejuízos totais aos cofres públicos. Isso é apenas a ponta de um iceberg que certamente é infinitamente superior. Por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, foram bloqueados bens dos envolvidos no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. De acordo com os documentos de contabilidade de Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor de Sérgio Cabral, apreendidos pela Polícia Federal, Miguel Skin ainda pagava uma mesada ao ex-governador, além de percentuais sobre as vendas superfaturadas. As defesas dos empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita consideraram as prisões ilegais e questionaram a validade dos depoimentos de delatores que serviram de base para a denúncia.